Olá, meus amigos, muito boa tarde, Rio Branco e todo o Acre, pessoas também que nos acompanham pelas redes sociais, aqui do Gazeta Entrevista, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube também. Muito obrigado, gente, nos siga lá, estamos aqui desde ontem agora, no Gazeta Entrevista, trazendo muita informação, assuntos importantes do cotidiano do país, do estado e também da cidade. É importante que você acompanhe, né, as notícias, a informação sempre bem próximas a você. Estamos aqui, né, já começando o primeiro bloco do Gazeta Alerta e o nosso convidado de hoje, um convidado especial, para mim é uma honra também recebê-lo aqui nos nossos estúdios, é o professor Nilson Euclides. E as pessoas conhecem porque, além de um pensador, né, alguém que pensa a política no campo teórico científico, também é ator. Também já foi ator desse processo. E a gente vai também tratar sobre isso. Ator que é participar diretamente de um processo político, e foi essa vivência que ele teve, e a gente vai conversar também sobre essa experiência. O professor Nilson Euclides é graduado em Ciências Políticas, pós-graduado e doutorado em Ciências Políticas. Gente, a gente discute política na igreja, no salão de cortar cabelo, na rua, em todos os lugares, supermercado. Mas a política ela tem um fundamento científico, teórico também. E é importante saber desses fundamentos. Professor Nilson, obrigado pela sua presença. Muito bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista. Eu sempre fico muito feliz quando recebo o convite de vocês. Aqui eu me sinto muito à vontade. E é sempre um prazer falar com vocês aqui e com o público de vocês. Professor Nilson, eu gostaria de entrar num assunto que hoje eu acho que está na ordem do dia, pauta nacional, que é esta relação, esse fenômeno dos extremos. A gente está vivendo um momento de extremos, né? Que a polarização me parece que é muito normal, houve polarização depois da era Collor ali, Itamar Franco, a gente veio o PSDB e PT se revezando, teve Fernando Henrique, depois o Lula e tal, mas sempre teve um embate ali. E o PSDB sumiu do mapa e entrou esse radicalismo da direita e da esquerda. Qual é a análise científica que o senhor faz sobre esse fenômeno que a gente vive hoje no Brasil com tanta intolerância, porque estamos num campo difícil, né? Olha, são vários elementos que a gente tem que adicionar numa análise dessa, mas eu acho que há uma questão fundamental aí. É que esse espaço do meio, que foi esvaziado com digamos, o declínio de partidos como o PSDB, de um lado é uma das causas, mas também há dentro desse processo um movimento de extrema-direita que não só ocorre no Brasil, mas é um fenômeno mundial, em que essa extrema-direita, né, e a gente quando fala de eleição polarizada e extremos, eu acho que no caso do Brasil, nós estamos vendo uma extrema-direita mais acirrada. A gente não tem definidamente no Brasil uma extrema-esquerda. Mas, enfim, é um fenômeno que tem aí digamos, algumas questões que são fundamentais. Primeiro, há um esvaziamento do centro na última década. A democracia e o sistema político brasileiro, ele não atendeu a algumas expectativas que tinham sido colocadas após o processo de democratização. Esse, digamos, vazio do centro foi preenchido com esses discursos, articulados principalmente com questões e fenômenos que são de tecnologia, de informação. A extrema-direita não fake news. Isso, a extrema-direita ela não estaria tão organizada e esse fenômeno não estaria tão bem colocado na política se não houvesse a questão das redes sociais. Mas não é só isso. Eu acho que há aí também um componente religioso, um componente ideológico muito forte e um discurso que se baseia na eliminação do seu adversário. Isso é extremamente perigoso, mas não é um fenômeno que ocorre apenas no Brasil. A gente está vendo agora, os Estados Unidos iniciou o processo eleitoral e você tem primárias, né? Exatamente, no Iowa, né? Que é o primeiro passo. É o centro ali da. E você tem aí já uma dianteira do Donald Trump, que é um personagem da política americana que os americanos não conseguiram se livrar. Que traz dentro da sua candidatura também essa carga de polarização e de radicalismo na extrema-direita. Qual a semelhança do Donald Trump com o ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, eu acho que eles são semelhantes à medida que fazem discursos radicais de direita. Mas termina aí, a questão intelectual, a questão da formação partidária, da própria formação, digamos, pessoal,
Ele é um grande empresário, um cara articulado com os meios de comunicação e tem uma visão da sociedade americana muito mais aprofundada do que o presidente Bolsonaro, que ficava, basicamente, o seu discurso jamais eram discursos profundos, né? Ele nunca tinha uma análise mais profunda da sociedade brasileira. Ficava muito na superficialidade e se baseava mesmo nesse discurso de ódio, de polarização, ou seja, o discurso da não política, daquele candidato que está fora do sistema, mas era um candidato dentro do sistema. Professor, o senhor acha que a religião contaminou a política ou a religião capturou a política? Ou seria a mesma coisa? Mas houve essa contaminação, porque a gente vê hoje, dentro do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, né, que antigamente se dizia, não, olha, aquilo ali é um balcão de negócio, hoje não, hoje o balcão está lá, com muita clareza, não, eu voto se tiver emenda, se tiver e tal. Quer dizer, se reduziu muito as questões das emendas e a questão da religião, da direita conservadora, que parece não ser tão conservadora, é um negócio tão confuso. Como é que o senhor vê isso? O senhor que é um estudioso da política, professor? Primeiro, eu acho que a gente precisa prestar atenção numa coisa. A bancada evangélica e o movimento evangélico é um projeto de poder. Houve um projeto que não é um projeto da última eleição nem da eleição anterior. Vem sendo trabalhado? Vem sendo trabalhado e construído como um projeto de ocupação de diversas estruturas de poder no Brasil. Não se limitam apenas os partidos políticos e o Congresso Nacional. Se você verificar, você vai ver que esse projeto de poder do movimento evangélico, das igrejas pentecostais, ele está muito colocado também nos centros comunitários, nas comunidades mais populares, até no Conselho da Criança e do Adolescente, quando você tem a eleição dos representantes, dos conselheiros, você vê que o movimento evangélico tem uma estrutura de participação com seus candidatos a conselheiro extremamente organizada. Ou seja, a gente precisa parar de tratar que a influência da religião na política do Brasil hoje é apenas um fenômeno passageiro. Não, trata-se de um projeto político. E não cabe aqui discutir se é bom ou é ruim. O que eu estou afirmando aqui é que há um projeto. Existe um projeto de poder que não foi construído nos últimos 2, 3 anos, é um projeto de décadas e que agora está sendo, digamos, devidamente instalado nas estruturas de poder. Como a gente vai lidar com isso? Vai depender da sabedoria, da articulação e das pessoas que pensam a política fora dessa questão ideológica mais radical e mesmo da religião utilizada como discurso raivoso, de eliminação do adversário. Eu acho que isso não serve à democracia em absoluto. De um lado e de outro. De um lado e de outro. E acho que o movimento evangélico, na sua essência, é bom que a gente diga isso, na sua essência, não adota essa postura odiosa de eliminação. Mas há lideranças religiosas e uma estrutura financeiramente muito bem articulada que trabalha dentro dessa questão que a gente precisa prestar muita atenção. Professor, vindo aqui para o nosso estado, o senhor deve ter acompanhado as pesquisas do ano passado, né, para as eleições municipais deste ano, e a gente vê que ao menos 4 candidatos estão sempre aparecendo nas pesquisas, que é Marcos Alexandre, migrou do PT para o MDB, Tião Bocalon, que é o prefeito, que está no Progressista, mas está sendo ali forçado a sair do partido e já caminha para o Partido Liberal, para o PL do Bolsonaro, o Márcio Bittar, o senador, coordenando essa vinda dele, né? Tentando trazer ali Alain e também o republicano, com o deputado Roberto Duarte. A gente vê também ali Arisson Bisteni, que é o candidato oficial do governo, declarado pelo governador Gladys Cameli. O Progressista faz esse movimento em direção a ele, tentando fortalecer. Não, nós não temos plano B, vai ser ele, vamos com ele. Emerson Jarudi também, o nome do Coronel Ulisses aparece, mas ele nunca manifestou que seria candidato, né? Essas pesquisas apontam realmente uma tendência, a gente vê o movimento do prefeito Bocalon, que estava muito embaixo e nos últimos dias começa a tomar fôlego em pesquisas feitas, inclusive pela Real Big Data aqui, da Rede Record de Televisão. O senhor tem uma visão sobre essas pesquisas? Tenho, eu acompanhei as pesquisas, inclusive a última pesquisa que saiu agora, acho que no final do ano, é um quadro muito bem definido. A minha avaliação que eu faço hoje disso, tá? É previsível. Claro, hoje a gente tem um quadro, pesquisa sempre uma fotografia do momento, então nós estamos aí há quase 8 meses das eleições, então o que nós temos hoje é um quadro bem definido com uma dianteira significativa do ex-prefeito Marcos Alexandre, que gira em torno de 50%, essa
Em algumas pesquisas eles colocam o Bocalhau empatado, mas vamos trabalhar que o Marcos tem entre 40% e 50% dos votos, o que é muito voto. Por outro lado, a situação do prefeito Bocalhau, ele deveria estar hoje na posição do Marcos Alexandre, por ser o atual gestor, ser o prefeito, ter a máquina nas suas mãos, enfim, toda a estrutura, principalmente no município como Rio Branco, que depende muito da ação do poder público para poder fazer as suas, digamos, melhorias nas comunidades, na cidade como um todo. Mas o que há é uma avaliação de um ex-gestor muito positiva e que detém aí cerca de 40%, 50% do voto, e por outro lado, um prefeito atual que melhorou a sua avaliação, ele hoje ele gira em torno de 20%, 20, 25, 30, vamos trabalhar em 25%, sim, mas tem uma rejeição muito alta. A rejeição do Bocalhau passa de 30%. A que se deve essa rejeição na sua avaliação? Falta de trabalho, não há outra explicação. Nenhum gestor é trabalho político? Trabalho político, articulação, comunicação e ações efetivas na cidade. A gente tem que avaliar, e o cidadão comum, da periferia, o cidadão que enfrenta o buraco, a lama, a coleta de lixo, enfim, todas essas questões que são muito caras a essa população, que reside na sua maioria na periferia, ela sente no dia a dia. Então é difícil você confrontar com dados concretos. O prefeito tem ainda praticamente 1 ano para trabalhar, mas ele vai ter que trabalhar muito na diminuição dessa rejeição que ele tem. Por outro lado, ele tem um candidato que lidera o processo, tem uma memória eleitoral muito grande e tem em torno de 9% de rejeição. Rejeição que é Compare. Muito pequeno. Agora, ele já foi prefeito 2 vezes, né? Reeleito. E tem 2 eleições consecutivas. Né? E tem 9% de rejeição, enquanto o atual prefeito, Bocalhau, tem 37%. Ele pode reverter esse quadro? Claro que pode. Ele é um político, ele está trabalhando, está melhorando a sua comunicação. O que ele não pode cometer é um erro de se tornar caricatura de si mesmo. Perde para ele mesmo. Aí ele vai perder para ele mesmo, se ele se transformar na caricatura dele mesmo. Tentar mostrar muito serviço, tentar aparecer demais. Eu acho que ele precisa ter seriedade na gestão, eu acho que ele é um homem sério, eu acho que ele deve ter as suas boas intenções, mas perdeu muito tempo. Os últimos 3 anos foram muito preciosos para o atual prefeito Bocalhau, e ele tem pouco tempo para recuperar isso. Sobre o candidato Marcos Alexandre, os adversários constantemente, notadamente nas redes sociais, usam o fato de ele ter saído do PT, está no MDB, que é um partido muito mais aberto, mas tranquilo, fala, não, ele está no PT, está no MDB, porque ele é do PT. Isso é falácia, isso funciona, não funciona, porque muita gente que também teve no PT hoje está em outros partidos por aí, né? Inclusive na direita, na direita mais direita. Os votos que o Marcos Alexandre tem são votos dele. O eleitor vota no Marcos Alexandre pela memória eleitoral. Não tem nada de ideológico. É claro que existe aqui e acolá algumas pessoas que questionam, mas no grosso dos votos que o Marcos Alexandre tem, as pessoas confiam e depositam a confiança na gestão, na análise que ela faz da gestão anterior. O eleitor tem julgamento aí. O eleitor é inteligente, ele trabalha com uma certa dose de razão quando ele vota. Não é só ideologia, não é só emoção. Claro que isso são fatores que são importantes dentro do processo de decisão do voto. Mas há uma questão muito importante que é esse recorte histórico. Então você compara o que é hoje e o que foi ontem. O que está melhor? E aí você dosa. O que o Marcos Alexandre tem é esse resultado final. Você tem um resultado, uma subtração que dá a ele essa vantagem. A questão do PT, eu acho que é muito mais o fato dele ser ex-petista, agora MDBista, é muito importante nas conversas das lideranças políticas, mas isso um pouco influencia o povo. Não está nem aí. O cidadão comum, que eu chamo de eleitor, o cidadão comum, sim, ele está preocupado com a cidade dele e saber qual é o gestor que vai tomar conta melhor da cidade dele. O senhor acha que numa eleição municipal, até provinciana, que a gente chama, o voto é na pessoa e não no partido? Essa é uma tradição brasileira, né? O voto é personalista, as pessoas, elas são raros os partidos que detêm uma memória e que o eleitor vota por conta do partido. A grande maioria do eleitorado brasileiro e as eleições brasileiras, sejam elas nacionais ou as eleições municipais, no nosso caso aqui, elas são definidas pela relação que o eleitor tem com esse candidato que se apresenta. Essa relação pessoal, esse carisma, esse processo de afeição mesmo que o eleitor tem com o seu candidato. Está na cultura. É uma questão cultural da política brasileira. Vamos trabalhar um pouco isso.
tentar fazer com que a política seja algo um pouco mais racional na questão da escolha de candidato, porque eu não posso me contradizer, porque eu disse que o eleitor é racional. Sim. Então o eleitor, ele soma essa questão da afetividade, da relação personalista, mas ele não abre mão dessa relação em questão da qualidade da gestão também. Então há uma coisa aí, uma combinação. Dificilmente você vai ter um candidato que teve uma péssima gestão, mas que é um candidato que tem uma certa relação, digamos, afetiva com o eleitor, vencer uma eleição. É preciso dosar as duas coisas. Sobre o governador Gladys Cameli, o senhor até disputou a eleição com ele. Ele continua esse fenômeno da rede social, né? O pessoal comenta muito, não, mas um problema do governo não cola nele. Ele está na frente, ele está sempre adiante. Essa relação do eleitor com ele, das pessoas com ele também, é uma questão também muito emocional, não passa por nada racional. É uma questão emocional. O governador Gladys Cameli é uma pessoa extremamente simpática, ele tem esse carisma natural dele, e a administração dele é uma administração que não é catastrófica. Essa é a questão fundamental. Ele não fez nada de novo. Não tem nada que aconteça que possa... ele não tem uma administração que a gente possa considerar, eu enquanto analista, enquanto observador, acho que o governo é um governo ruim, mas é uma avaliação, digamos, em termos técnicos. Ele não tem uma grande obra, ele não tem uma administração, digamos, que a gente possa dizer, olha, tem o nome do governador. Mas, por outro lado também, ele não faz uma administração que seja desastrosa, que as pessoas digam, não, esse governo é horrível. Então, você soma uma administração que é uma administração regular, com a simpatia e o carisma que o governador tem, dá a ele essa dianteira. Mas ele precisa tomar cuidado. Existem algumas questões aí de médio e longo prazo que ele precisa corrigir. A questão da Ptolomeu parece que não impactou na avaliação dele? Não, eu acredito que essa é uma questão também que neste momento, ainda porque a operação ainda está seguindo, mas eu acho que o governador tem um encontro marcado aí com a justiça no próximo mês. 22, né? Isso, dia 22 de fevereiro, e o que vai acontecer depois é muito importante, inclusive, para o processo eleitoral de 2026. A gente precisa saber como é que o governador vai sair desse enrosco judicial. O que a gente observa é que está tudo parado, não há movimento nem na situação, nem na oposição, movimento nenhum, alguma coisa acontece no interior, a disputa municipal, mas parece que há uma expectativa de que a política, o movimento vai começar a partir dessa decisão que será tomada pela Justiça em relação ao governador, porque a expectativa de um pedido de afastamento, que está lá, para ser avaliado e tudo, né? Então, o que é que a ministra vai decidir? Afasta, não afasta? Torná-lo réu já é praticamente uma ideia que o governo mesmo já absorveu, seus aliados também, né? Que não mudaria muita coisa, né? O grave seria um afastamento, então parece que está tudo parado, paralisado mesmo, em relação ao que vai acontecer, né? Isso é muito ruim para o estado do Acre, para a sua população, porque o governo, mesmo ele tendo essa aprovação, ele, de certa forma, se sente um pouco imobilizado. Aí a gente precisa entender que a política, né, existem os conspiradores, os corredores comentam, as pessoas se reúnem para o cafezinho. Os subterrâneos da política. Os subterrâneos da política do Acre, você sabe muito bem mais do que eu, que as pessoas comentam, mas há uma possibilidade, e aí? A vice assume? Se a vice assumir, quer dizer, então essas conversas de bastidores, digamos, que são conversas que a gente não ouve, mas elas existem, elas podem definir, inclusive, um processo. Se se pedir o afastamento, é óbvio que a vice assume. Mas aí também é uma questão, se retornar a um processo de impeachment, a Assembleia Legislativa tem essa disposição de repente, iniciar... Tem maioria mais do que absoluta. Pois é, mas aí a questão como a vice assumir, no caso, a gente está falando muito hipoteticamente aqui, eu não gosto muito de avaliar isso. Mas é exatamente o que está acontecendo nesse momento, só então, disso, né? Esse movimento de repente, de você ter digamos, um grupo de deputados se aproximarem da vice-governadora, entenderem que ela é uma alternativa, pode levar o governador Cameli a uma posição um pouco mais confortável, que ele ainda não sentiu. Eu quero que o senhor fale também a avaliação sobre o candidato Alisson Bisteni, que é o candidato do governo, Jarude também, que é o candidato que vem ali, né, num partido menor, mas depois do intervalo comercial. A gente volta já.